Olá pessoal, então vamos para a última parte da aula, né? Hoje vamos falar de técnicas de semeadura. Para você que não viu ainda, o início dessa aula, eu falo sobre meios de cultura. Nós aprendemos a fazer um meio de cultura no laboratório, né? Só que como eu falo demais, eu tenho que dividir a aula em muitas partes. E essa aqui é a parte final, onde nós vamos aprender algumas técnicas de semeadura. O que é semeadura, pessoal? É basicamente colocar os meus micro-organismos, né, dentro do meio de cultura ou em cima do meio de cultura que eu acabei de preparar, para eu poder detectar, para eu poder contabilizar esses micro-organismos, para eu poder visualizar, né? Lembra que esses micro-organismos, eles são, já tá falando o nome, microscópicos, né? Então, para que eu consiga visualizar, contabilizar, eu preciso que eles gostem do meio de cultura, cresçam naquele meio de cultura e se reproduzam, que daí eu consigo visualizar, né, esses micro-organismos que são muito pequenininhos. Então, dá uma olhadinha aqui comigo, ó, rapidinho aqui nesse vídeo, e a pessoa tá fazendo dois tipos de técnicas de semeadura, que a gente vai aprender com mais calma, né, agora nessa parte da aula. Então, pode ver que ela usa dois meios de cultura diferentes, né, duas cores diferentes, e ela tá ali fazendo, que depois no final você vai voltar aqui nesse minuto do slide e você vai entender quais são os tipos de semeadura que essa pessoa aqui rapidinho tá fazendo no vídeo, tá? Então vamos começar logo já com o primeiro método, né? A primeira técnica de semeadura, que chama espalhamento em placa ou espalhamento em superfície. Nós usamos bastante esse termo em superfície, que nada mais é, né, como o próprio nome já fala, de pegar minha plaquinha de Petri com o meio de cultura já pronto, solidificado, colocar o meu micro-organismo ali e espalhar o micro-organismo na superfície do meio de cultura. É justamente o que o nome fala, espalhamento em superfície. Então repara aqui comigo que aqui a analista, ela já tem ali um monte de placas de Petri com meios de cultura já solidificados, então eles já estão ali durinhos, tá? Então vamos ver agora o que ela vai fazer, depois a gente explica melhor essa técnica. Olha só, então ela vai pegar uma micropipeta, né, que é um utensílio para a gente transferir volumes, já expliquei na aula passada. Ela pega um pouquinho da bactéria e coloca na placa, ó, pegou um pouquinho da bactéria e colocou na placa aqui, né, que já tem um meio de cultura solidificado. Agora, repara aqui, ó, ela vai pegar um utensílio que tá num saquinho, numa embalagem, e olha só, ela tá espalhando aquela solução de bactérias sobre um meio de cultura que já estava solidificado, já estava durinho. Então, olha só, ela passou para a segunda placa e ela está espalhando ali, como o próprio nome do método já fala, espalhamento em superfície, tá bom? Então, essa é a primeira técnica que nós vamos usar bastante. Nesse caso aqui, esse utensílio que ela usou é descartável. Já vamos aprender o nome dele. Ela vai depois descartar, colocar fora. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. O que ela fez? Ela pegou um tubinho de ensaio, né? E ela colocou 0,1 ml, tá? 0,1 ml é a mesma coisa dizer 100 microlitros. É muito pequenininho, tá? Então, ela colocou aqui, ela usou uma micropipeta ali, né? Poderíamos usar uma pipeta de vidro graduada. Ela pegou, então, aqui de uma solução bacteriana, né? E colocou em cima, ó, da placa de Petri que já tinha o meio. Esse rosinha aqui, ó, é o meio de cultura que já tava ali durinho, tá? Então, primeiro ela fez essa inoculação. Lembra a inoculação? Tirou um pouquinho da bactéria e colocou o inóculo aqui em cima. Depois o que ela fez? Ó, em segundo lugar, ela espalhou esse inóculo por toda a superfície ali, né, da placa, do meio de cultura. E ela usou esse equipamento, esse utensílio, parece um triângulo aqui na ponta, né? É um triângulo que a gente chama de alça de Drygalski. Drygalski porque, né, foi o sobrenome lá do pesquisador que desenvolveu esse utensílio. Essa alça de Drygalski, então, tem esse formato aqui de triângulo com as pontas arredondadas para a gente conseguir
exatamente passar por toda a superfície da placa, tá? Ele pode ser de vidro ou de plástico, como no caso que ela usou, né? Vou deixar rodando aqui. Ela usou um utensílio de alça de Dragowski de plástico, então é descartável, né? No nosso caso, no laboratório, nós temos alça de Dragowski de vidro, então não é descartável no nosso caso. A gente tem que limpar com álcool 70, né? E usar novamente, tá? Então, olha aqui ela usando a alça de Dragowski dela para espalhar, né, a bactéria em cima do meio de cultura, certo? Então, por último aqui, as colônias, como eu só espalhei na superfície, é óbvio que as colônias da bactéria vão crescer somente na superfície, certo? Elas vão crescer então somente aqui em cima e depois vai ficar fácil de eu contabilizar. Eu vou contar essas bactérias então bem espalhadas, ó, com detalhe aqui que elas estão crescendo aqui em cima. Beleza? Essa é a técnica de espalhamento em placa, espalhamento em superfície, ok? Muito bem. Pessoal, tem outra técnica que nós vamos usar bastante, que é quase igual a essa, só que tem algumas diferenças interessantes, que a gente chama de inoculamento em profundidade, ou ainda com esse nome aqui é conhecido em inglês, pour plate, tá? Então, uma era em superfície, a outra é em profundidade. Vamos ver primeiro aqui a diferença nas imagens. Olha só, o que a pessoa vai fazer? Agora mudou. A gente vai pegar o tubinho com a diluição bacteriana e eu vou colocar 1 ml de amostra bacteriana na placa vazia. Então, o meu inóculo, tá vendo que ele tem o volume 10 vezes maior? Na técnica anterior era 0,1 ml, agora é 1 ml, tá? Na placa vazia, na placa sem meio de cultura. Em segundo lugar, eu vou adicionar um meio de cultura. Então, aqui, o meio de cultura líquido, tá? Líquido, óbvio. Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada, quando eu expliquei sobre meios de cultura, que o meio de cultura, ele vai diminuindo a temperatura, 100, 90, 80, chega a 40 graus, ele começa a solidificar. Então, eu preciso colocar aqui, ó, esse meio de cultura, ele não pode estar quente, senão, se tiver quente, ele vai matar a bactéria que eu acabei de colocar. Então, ele tem que estar numa temperatura adequada, né, próximo dos 40, 45 graus, porque ele ainda tem que estar líquido. Então, tem que ter muito cuidado aqui, porque se a gente espera demais, o meio de cultura solidifica. Às vezes, a gente não consegue nem tirar aqui, ó, do frasco, né, ele já fica duro lá dentro. Tem que ter um cuidadinho com essa temperatura, porque se tiver muito quente, vai matar as bactérias, coitadas, que estão ali, né, embaixo. Então, como um terceiro passo, eu já tenho ali bactéria, meio de cultura em cima da bactéria. Eu vou espalhar, eu vou fazer então movimentos circulares, ou até eu faço movimentos em 8. Eu pego a minha placa, sabe aquele movimento em 8, em símbolo de infinito, assim? Você vai, ou somente, né, circulares, circula para a direita, circula para a esquerda. Para quê? Para misturar a bactéria, misturar meio de cultura, tá? Devagar, né? Uma agitação lenta, porque senão você vai espalhar e vai saltar bactéria e meio de cultura para tudo que é lado, porque ainda tá líquido, tá? E como um passo final, a gente tem então o crescimento de bactéria. Como eu espalhei as bactérias ali, eu tenho bactérias crescendo na superfície e também eu tenho bactérias crescendo aqui, ó, no meio, né, de cultura, tá bom? Então eu tenho bactérias em diferentes regiões ali. O importante é que elas vão estar espalhadas e também eu vou poder contar. Então aqui as colônias de bactérias, certo? Então, vamos ver aqui, ó, a analista fazendo essa técnica. Ela pega placas de Petri vazias, ó, e vai colocar 1 ml da solução de bactérias nas placas vazias. Agora, repara que ela pega um tubinho que tem um meio de cultura.
né? E ela passa no braço para ver a temperatura, né? Sentir a temperatura desse meio de cultura e depois ela agita ali em movimentos circulares, tá? Então, nesse caso aqui, ela fez o meio de cultura no tubinho e daí, né, deixou esse meio de cultura cair em cima da bactéria. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, o meio de cultura foi feito no Erlenmeyer. Olha só, não tem problema, né? Cada um vai, né, modificando a técnica, mas o princípio é o mesmo. Nessa imagem, nessa parte do vídeo, não mostra a pessoa colocando a solução de bactéria, mas dá para ver aqui nessas 4 placas, ó, que já tem o ml, já tem 1 ml de bactéria em cada plaquinha vazia, tá? Então ela já agilizou, colocou 1 ml ali, ó, em cada plaquinha vazia. E agora ela vai pegar o meio de cultura que tá aqui no Erle, né? Boa parte dos vídeos que eu consigo é em inglês. Então ela coloca o meio de cultura em cima das placas e depois ela vai agitar em movimentos circulares. Quer ver, ó? Vamos esperar aqui. Já colocou o meio de cultura em todas as placas e ela vai fazer então, ó, movimentos circulares cuidadosos, né, para não espalhar esse líquido pelo laboratório, ok? Vai mexer as placas, certo? Então, esse é o tipo de técnica de semeadura que a gente chama de inoculação em profundidade ou pour plate, beleza? O que a gente tem que ter cuidado? Cuidado com a temperatura do meio de cultura, novamente, né? Se a temperatura está muito alta, você vai colocar o meio de cultura em cima da bactéria, você vai matar a bactéria. E também outro cuidado, outra atenção, é que nesse tipo de semeadura, nós não podemos utilizar um meio de cultura com uma cor muito forte, muito colorido. Repara que o meio de cultura que elas usaram é um meio de cultura ali bem clarinho. Por quê, pessoal? Não cresce bactéria no meio, né? Lá embaixo, profundidade, né? Se o meio de cultura é colorido, vai me atrapalhar, eu não vou conseguir visualizar as colônias no final, beleza? Então, resumindo aqui, esses 2 primeiros, né, métodos de semeadura que eu expliquei para vocês, né? Depois você pode pausar e voltar aqui para ver as diferenças. A primeira diferença que eu destaco é a questão da quantidade de volume, tá? Na técnica de pour plate, essa que a gente acabou de ver, profundidade, em alguns métodos você pode colocar menos volume aqui, mas a grande maioria das vezes nós usamos 1 ml na técnica de profundidade, enquanto que na técnica de superfície nós usamos 0,1 ml, 10 vezes menos volume. De quê? De bactéria, tá? Outro destaque então nessa comparação, a ordem das etapas no espalhamento em profundidade. Primeiro eu coloco o inóculo, que é a bactéria, depois eu coloco o meio de cultura e em terceira vez eu espalho com cuidado. Já na técnica de espalhamento em superfície, pode ver que a ordem mudou, ó. Primeiro é o meio de cultura que eu tenho que esperar solidificar, depois é o meu inóculo, que é a minha bactéria, e em terceiro lugar eu espalho com a alça de Drygalski, para garantir, né, que a bactéria vai estar bem espalhada, tá? Até por isso que a gente coloca menos ml aqui na superfície, para garantir que a bactéria, né, a diluição de bactéria vai absorver ali no meio, vai conseguir entrar. Se tiver muito volume aqui em cima de bactéria, na parte da superfície, esse monte de volume não vai conseguir espalhar e aí depois vai dificultar a contabilização das colônias, tá certo? Lembrando que na parte de profundidade, cuidar da temperatura e eu não posso usar meios coloridos porque vai atrapalhar a minha contabilização depois lá na hora de eu contar as colônias, ok? Tá? Então aqui é um resumão para vocês verem. O ideal, pessoal, é eu obter no final uma placa maravilhosa como essa aqui, ó, onde eu consigo, né, contabilizar. Mais pra frente nós vamos aprender como que a gente vai contar e ainda tem uma continha, né, um cálculo
para fazer, mas essa placa tá ideal porque permite que eu veja nessas colônias assim quase que individuais, cada uma, né, longe da outra. Esse é um espalhamento adequado, ok? Pessoal, ainda falta basicamente uma técnica só para eu explicar, tá? E eu começo essa parte perguntando quantas bactérias vocês acham que tem, por exemplo, um peixe, nesse alimento. Eu peguei o peixe como um exemplo apenas, mas a gente pode lidar com qualquer alimento que nós vamos analisar no laboratório. Existe um tipo de bactéria apenas? Não, existe um tipo de micro-organismo, né, fungo, bactéria. Eu falo bactéria porque a nossa rotina é muito mais bactéria, tá? Existem milhões de bactérias, existem muitas bactérias de vários tipos, tá? De várias espécies, de vários gêneros. Então, no laboratório, muitas vezes a gente precisa isolar apenas aquela bactéria que eu quero, apenas aquela que eu quero trabalhar no meio desse monte de bactéria diferente que tem nos alimentos. Ora, se eu quero estudar salmonela, eu tenho que fazer um monte de procedimento para isolar só a salmonela e eu tenho que retirar as outras bactérias que não me interessam, né? Então, a gente chama de isolamento de culturas puras alguns momentos que eu preciso exatamente de uma cultura, tá? De uma bactéria apenas. E aí eu venho para a definição de colônia, pessoal. Aqui, lembrando da biologia, essa colônia, tá? Para essa questão de micro-organismos, a gente vai chamar de colônia, ó, esse agregado aqui, ó, tá? Deixa eu até colocar em destaque. Tá vendo que eles tem um agregado de células ali que estão isoladas, né, umas das outras. Ó, aqui eu tenho outra colônia, apareceu outra colônia, mais 4 colônias individualizadas. Aí eu pergunto para vocês, tem uma bactéria apenas em cada círculo aqui? Não, eu tenho milhares. Lembra que bactéria é microscópico? Eu não consigo visualizar uma bactéria sem microscópio. Então, aqui a colônia é um agregado. É um agregado de muitas bactérias iguais, uma clone da outra, né? Estão ali isoladas que eu consigo ver, por isso que eu falo de um agregado macroscópico. Quando eu consigo ver um agregado ali de células iguais, eu chamo isso de colônia, tá bom? Beleza, então muitas vezes eu preciso isolar essa colônia, ó, só para vocês verem aqui, ó, nessa mesma placa, eu até tenho mais uma colônia aqui isolada, uma outra, mas a maioria aqui, ó, tá vendo que elas estão juntas? Não estão como colônias isoladas? Aqui em cima, então, parece uma massa, nem consigo ver, né, elas individualizadas. Então, a principal técnica que a gente usa, né, para isolar uma colônia, uma cultura pura, é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu sair daqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, tá? Deixa eu sair daqui de novo para outro lugar. Onde esse professor aqui, ele vai nos explicar como que a gente pode treinar com uma caneta. Olha só, ele pega uma tampinha de uma placa de Petri de plástico e ele com uma caneta, ele está treinando movimentos que ele vai fazer depois com a alça bacteriológica. Percebe que ele está rodando a placa, tá? De novo, olha só, ele está fazendo um treino. Ele pega ali, né, uma região de início e ele vai rodando aquela caneta. Para quê? No sentido de espalhamento, no sentido de espalhar a colônia, tá? Que nós vamos aprender agora na prática. Aquilo ali foi só um treinamento, né? Vale pra gente quando a gente for começar no laboratório. Então, a gente justamente chama esse último método que eu vou apresentar para vocês de método de esgotamento, que nada mais é do que eu pegar um pouquinho de bactéria e eu espalhar na placa até obter as colônias isoladas, até obter as colônias puras isoladas. Então a gente vai pegar o nosso inóculo, né? O inóculo que a gente chama é a diluição de micro-organismos, e eu vou espalhar
Aqui, ó, fazendo movimentos de zigue-zague, pode ver que ele divide a placa em 3 setores aqui, né? Então eu começo a espalhar esse inóculo aqui num setor, depois eu viro a placa, por isso que, né, aquele analista estava treinando ali, porque é difícil mesmo mexer. Aí continua aqui, ó, no setor 2. Pode ver que a gente pega um pedacinho ali, ó, das estrias do setor 1. Cada zigue-zague desse eu chamo de estrias. Aí eu viro a placa novamente, eu continuo aqui, ó, no setor 3, tá? Por que eu chamo de estrias descontínuas? Porque eu tive que movimentar a placa, né, e continuar em outro trajeto. Ó, eu comecei no trajeto 1, depois eu fui pro trajeto 2, depois eu fui pro trajeto 3. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Conseguir no final, olha só aqui, ó, no finalzinho, a gente tá carregando menos bactérias, quantidade menor de bactérias. Então, as colônias vão ficando isoladas aqui, ó. No final do seu procedimento, as colônias estão mais isoladas. É isso que a gente quer, isolar a cultura pura. Em alguns momentos vai ser necessário a gente fazer isso nas nossas técnicas, tá bom? E aí eu chamo de estrias descontínuas porque, né, você começa, aí depois você vira. Você vai mais um pouco, depois você vira. Você vai mais um pouco, tá bom? Geralmente, deixa eu mostrar aqui já depois num vídeo melhor. Aqui nós temos uma variante dessa técnica que é um método exatamente igual de esgotamento, só que com estrias contínuas. Já tá falando, é um zigue-zague apenas, tá? Então, aqui dá bem pra ver nessa imagem que começou lá em cima carregando um monte de bactéria, foi fazendo zigue-zague, foi espalhando as bactérias, chegou aqui embaixo, ó, as bactérias já isoladas em colônias, tá bom? Quando que eu uso esse daqui de estrias contínuas? Geralmente quando a minha amostra está menos contaminada, quando eu já sei que eu tenho menos bactérias na minha amostra. Geralmente, eu vou falar para vocês, geralmente a gente usa o método de estrias descontínuos, tá? Que é o mais difícil de fazer. Só uma curiosidade que também a gente pode utilizar esse mesmo método aqui para fazer estrias em tubos. Em alguns momentos da nossa prática, nós vamos trabalhar também com estrias em tubos, mas a maior parte das vezes nós vamos trabalhar em placa de pedra, tá? Vamos ver então uma pessoa aqui fazendo, que é melhor da gente ver na prática, tá? Que eu quero até comentar um esqueminha. Olha só, ele pega uma alça. Muito legal esse foco. Ele usa um utensílio agora chamado alça bacteriológica, né? O nome aqui, ó, alça bacteriológica. É uma alça que tem um cabinho aqui, ó, a gente chama cabo de colé, cabo. E tem uma alça de platina aqui, ó, que é uma alça. Por que usa platina? Porque é um material que ele esquenta e ele esfria rapidamente. Então eu coloco aqui a platina, o jeito que ele tá fazendo é perfeito, colocando assim, ó, diagonal em cima do bico de Bunsen, da chama do bico de Bunsen, trabalhar na chama azul, porque a chama laranja, lembra? A chama laranja, ela não aquece muito bem, ela não é a zona ideal de esterilização, então sempre na chama azul do bico de Bunsen, e ele deixa um pouquinho aqui, ó, até a pontinha, né, até essa platina ficar rubra, ficar vermelha, que é o sinal que ela está sendo esterilizada. Então ele, antes de começar a fazer a técnica, coloca aqui, né, numa técnica que chama de flambagem, lembra? Já estudamos isso. Flambagem, então ele flamba a alça bacteriológica para esterilizar, ele espera 30 segundinhos, ela já esfria, ela tem essa capacidade de esfriar rápido por causa da platina, né? Então vamos lá, ele espera rapidinho ali, ela já esfria, ele vai pegar o inóculo dele, ó, ele vai pegar o inóculo dele, um pouquinho de bactéria, poderia ser num tubo de ensaio, poderia, ele pegou um pouquinho de bactéria e agora ele vai, ó, espalhar através de uma estria de esgotamento. Ele tá espalhando ali, tá? Na placa que já tem um meio de cultura certinho, bonitinho ali embaixo, certo? Então, provavelmente aqui ele vai fazer uma estria contínua, né? Ele não ia virar a mão, então ele ia fazer uma estria contínua nessa placa. Vamos ver aqui só outro, porque eu também separei esse com mais agilidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele pega, né? Ele já começa a estria descontínua, ó. Olha como ele tem a habilidade, ele ou ela, não sei, né? De virar ali, né? A placa, e depois
de utilizar, vamos voltar. Gente, eu pego esses vídeos do TikTok, do Instagram, porque são vídeos reais da rotina de laboratório mesmo das pessoas, tá? Ai, calma, deixa eu voltar aqui. Só passar aqui, ó, de novo. Só para mostrar um detalhe aqui, ó. Ele vai novamente, faz estrias que quase nem dá pra gente ver daqui, né? Mas ele tá sabendo de onde ele tá pegando ali. É a prática, pessoal. E no finalzinho, ó, ele novamente acaba de trabalhar, ele também tem que levar a alça bacteriológica para esterilizar. Acabou de mexer nas bactérias, vai e coloca, só que da maneira com que o primeiro fez, né? De cima, assim, que é a maneira mais correta de a gente colocar para esterilizar a nossa alça bacteriológica, para você matar as bactérias que estavam ali, que você estava mexendo, beleza? Tá? Outra observação só é que a gente prefere trabalhar sempre atrás do bico de Bunsen, né? Então, o bico de Bunsen, ele dá pra gente 10 centímetros, assim, né? De cada halo, né? Ele dá 10 centímetros a partir do bico de Bunsen de segurança. Dependendo do bico de Bunsen, um pouquinho mais. Esse bico de Bunsen aí é muito potente, né? Então, ele dá um halo de segurança. Então, procure sempre trabalhar perto do bico de Bunsen, porque é essa segurança que ele dá pra gente de garantir esterilidade daquele ambiente, garantir que não vá surgir bactéria, fungo do ambiente, né, do ar, para contaminar as nossas amostras. Então, sempre trabalhar de preferência atrás do bico de Bunsen, com as suas mãos lá atrás, tá bom? Então, gente, esse é o método de esgotamento. Beleza, pessoal? Tem uma variação do método de esgotamento que não está errado, né? Mas apenas podem perceber que aqui, ó, ela, olhando aqui nessa região da esquerda, da placa da esquerda, ela começa a fazer as estrias aqui, ó, descontínuas, e ela não toca nas estrias do primeiro setor para começar a do segundo setor. Ela tira, né? Tira dali e daí recomeça no terceiro setor. Não tem uma continuidade, né, física, você não consegue ver ali, né, uma estria começando a partir da outra. Esse método é menos usado, geralmente a gente usa pegando, né, pegando um pedacinho do primeiro setor para eu começar o segundo, e aí eu pego um pedacinho do segundo setor para começar o terceiro. Mas não tá errado, né? Eu trago aqui várias referências para vocês. O importante é depois conseguir no final isolar as colônias. Eu quero colônias isoladas como o propósito desse método aqui. E é isso, pessoal, né? A aula que eu me empolgo e falo demais, mas eu prefiro explicar para vocês o máximo que eu conseguir para não gerar dúvidas, tá? Aqui estão as referências das imagens que eu usei. Eu sei que não é a melhor maneira de colocar referência das imagens, mas foi o que eu consegui nessa vida corrida de professora. E eu espero vocês numa próxima aula, que a gente vai começar, né, mais a preparar as nossas amostras para analisar de fato, né, as bactérias do nosso interesse, ok? Então vejo vocês num próximo vídeo. Até mais, pessoal!